Boa noite, pessoal do primeiro período de Ciências Contábeis e primeiro período de Administração. Vocês estão bem? Espero que sim. Para mim aqui está tudo tranquilo. Estou em casa, saio muito pouco, né? Quando sai, põe máscara, tudo direitinho, chega em casa, lava as mãos, toma um banho, põe a roupa para lavar, a máscara para lavar, o calçado fica dentro de uma vasilha com água sanitária, pelo menos por meia hora, né? Estão tomando esses cuidados aí também, né? Se cuidem, por favor. Quero vê-los em breve, tá ok? Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer uma aula já envolvendo a primeira teoria da segunda fase, não é isso? Eu disse a vocês na aula passada que nós iríamos entrar nas escolas humanistas, e a primeira delas é a Escola das Relações Humanas, não é isso? A nossa APS, que nós vamos discutir aqui ainda, né, nessa oportunidade, ou talvez assim, mais proximamente, mas nesse mesmo esquema, nós vamos discutir aquelas APS e o trabalho que eu passei para vocês, né, que é a parte prática da nossa matéria, né? Mas a nossa APS, ela se refere à teoria comportamental, que nós vamos ver mais à frente um pouco, né? Logo em seguida, inclusive. Hoje nós vamos ver a Escola das Relações Humanas. Muito bem. Até agora, vocês lembram que nós vimos as escolas clássicas, né? Que privilegiam muito o interior da empresa, a parte técnica, a melhor forma de fazer, a interação entre as diversas funções dentro da empresa, as normas, as regras, não é isso? Tudo aquela questão interna da empresa. Mas, no decorrer do século XX, né, no início, decorrer do século XX, o pessoal foi notando que estava faltando alguma coisa. A gente precisava começar a dar mais importância às pessoas. De uma forma ou de outra, as escolas clássicas, especialmente a escola científica, ela procurava, assim, adaptar o ser humano à máquina, não é isso? Para que ele tivesse muita produtividade e tal. As escolas das relações humanas diz o contrário, né? Você tem que adaptar as máquinas aos seres humanos, não é? Preciso dar mais importância às pessoas. Essa frase é muito marcante nessa escola. E eles começam a contestar, inclusive, as escolas clássicas, não é isso? Não estou dizendo que nenhuma escola é melhor do que a outra, né? Eu sempre faço questão de dizer que não é, mas uma complementa a outra. O pessoal das escolas humanistas, eles começaram a questionar exatamente isso, porque não se dava atenção às pessoas. Muito bem. As escolas clássicas, eles achavam, né, que elas eram inflexíveis, muito técnicas, não é isso? E muito preocupado com a eficiência, né? Então, aí surge o maior ícone, né? Eu tenho um rascunhozinho aqui que a gente vai, um esqueminha, né? Uma colinha aqui para a gente não se perder. De vez em quando vocês vão me pegar dando uma olhadinha para ela, não se preocupem, né? Eu não estou fugindo da câmera não, mas preciso dar uma olhadinha de vez em quando. Bom, o Jorge Elton Mayo é o ícone principal da Escola das Relações Humanas, porque ele desenvolveu um estudo, né, pela Universidade, né, de Harvard, que é famosa até os dias de hoje, né? Mas lá na década de 20, final da década de 1920, início da década de 1930, mais precisamente entre 1927 e 1933, um estudo a pedido da Universidade de Harvard a respeito de pessoas, não é isso? Eles queriam saber quais eram as influências do ambiente físico na produtividade das pessoas. Isso era o tema geral do estudo. Bom, quem foi exatamente Elton Mayo, né? Será que apareceu finalmente um administrador? Porque a nossa turma toda aí era de engenheiros, não é isso? Engenheiros e no máximo ali um sociólogo, né? E essas pessoas, naturalmente, que estão mais preocupadas com a parte pragmática da coisa, né? Com a parte prática. E aí entra Jorge Elton Mayo, que estudou medicina, olha só, era bem multitarefa, né? Ele estudou medicina, né, na Inglaterra, e na Inglaterra mesmo ele lecionou filosofia numa universidade, uma universidade famosa, que está lá, vocês têm o nome escrito, não vem ao caso aqui. E ele também era uma pessoa assim, bastante humana, dizem que ele tratou muitas pessoas
que tiveram aquela neurose de guerra. Veja, ele viveu entre 1880 e 1949. Então, esse autor, né, esse cientista, ele passou por 2 guerras, não é isso? Então, ele como médico, ele teve que tratar essas pessoas. Então, é uma pessoa bastante acostumada com o lado humano, né? Principalmente o lado humano no trabalho. Então, foi lá desenvolver um trabalho na cidade de... Eu esqueço o nome da cidade. É uma cidade perto de Chicago, não é isso? A cidade chama Cícero, que é perto de Chicago, não é isso mesmo? É igual Leandro Ferreira, né? Quando a gente vai falar de Divinópolis, a gente fala Divinópolis, né? Perto de Leandro Ferreira, não é isso mesmo? Estou brincando. Mas Cícero é uma cidade tão pequenininha que eles precisaram falar que era ao lado de Chicago, que é uma cidade grande. E o bairro onde tinha essa fábrica, né, da Western Electric, onde se desenvolveu o estudo, que se chama Hawthorne. E ficou famoso, né, esse estudo por estudo de Hawthorne, não é isso? E que trouxe à tona a Escola das Relações Humanas. O que de fato foi esse estudo? Ele foi feito em fases, né, porque durou de 1927 a 1933. Mas uma das fases tinha um nome, né? Essa fase chamava Experimento da Iluminação. Então, uma das fases do estudo foi o experimento da iluminação. Exatamente assim. Vocês têm tudo isso lá na aula 2, né, que já está lá no WebGIS já tem algum tempo. Por falar nisso, gente, quem não tem o WebGIS, quem não tem acesso, que falta a aula 2, por exemplo, falta alguma PS, peçam para mim. Eu acho que nessa altura todos vocês já estão com material no WebGIS, porque a partir da semana que vem, talvez a gente vai aprimorar essa nossa maneira de conversar e eu vou precisar que todos tenham os arquivos que a gente manda lá no WebGIS. Mas isso é independente de estarmos em recesso ou não, essa é a nossa prática, não é isso? Todos têm que ter acesso ao WebGIS. Bom, voltando ao nosso estudo aqui, eu queria narrar para vocês como é que foi feito esse estudo da experimento da iluminação e que deu origem à Escola das Relações Humanas. Aconteceu o seguinte, Elton Maio, né, separou então as turmas de moças, separou 2 turmas, uma numa sala, outra na outra, produzindo a mesma coisa. Só que numa turma, vamos chamar de turma A, a iluminação era perfeita, as condições perfeitas, não é isso? Bem iluminado e tal, e pediu que as pessoas produzissem tantas peças, X peças. Na outra sala, mesma coisa, produzindo o mesmo produto final, né? Só que em condições ambientais um pouco diferentes, ou seja, a iluminação era propositadamente reduzida ou elevada, mantida estável, reduzida, elevável, ou seja, iam alterando as condições de iluminação enquanto as moças estavam produzindo. E ao final da história, né, ao final desse estudo, dessa pesquisa, chegou-se à conclusão que a turma de moças A e a turma de moças B, vamos dizer assim, produziram exatamente a mesma coisa. Ou seja, essa alternância chata, né, de luminosidade, uma hora muito fraca, outra hora muito forte, outra hora quase sem nada, outra hora estável, em tese deveria, hipoteticamente, deveria atrapalhar a produção, mas não aconteceu. Isso não aconteceu. E aí despertou, né, deu aquele insight nas pessoas e começaram a examinar uma coisa fora do estudo que estava sendo proposto. Ou seja, por que isso ocorreu? Não é? Então, um exame mais aprofundado foi mostrando que a importância dos grupos superior à importância do indivíduo. Ou seja, os grupos funcionam muito mais do que indivíduos isoladamente. Tá certo? Então, de fato, por que isso ocorreu? Porque as moças se sentiram privilegiadas, honradas, por participar de um estudo de Harvard. Harvard é famoso hoje, naquela época também já era. Né? Então, elas souberam disso, ficaram sabendo antecipadamente. Então, é aquele negócio, né, que não vão deixar a peteca cair de jeito nenhum. Né? Nós vamos produzir como todo mundo. Não importa o que eles vão fazer, se vai ventar, se vai chover, se vai ter luz, se não vai ter luz, não é isso? Porque ali valeu mais o espírito de luta, o espírito do grupo, não é isso?
as pessoas se unindo, as pessoas se relacionando. E, inclusive, com a intermediação do gerente, né, do chefe, né, não sei como é que chamava ali naquela hora, a gente chama hoje de encarregado, né, nas fábricas aí em Nova Serrana chama-se de encarregado, outros chamam de gerente, enfim, a relação do subordinado com o superior hierárquico conta demais, assim como as relações entre as pessoas. Descobriram não, é a maneira de falar, mas entenderam que as pessoas conversam, as pessoas se relacionam, não é? E o grupo tem uma grande importância, não é isso mesmo? E para finalizar essa teoria, né, existem outros autores, mas a gente não vai se prolongar aqui nos vídeos, na nossa aula, nós temos outros autores que contribuíram para a escola das relações humanas, não é isso? Mas houve algumas, pelo menos 4 conclusões que a Tomai tirou desse estudo e que eu fiz questão de imprimir e a gente olhar cada uma delas aqui. Eu vou ler na íntegra para que a gente não perca nada. Olha só, vocês têm também esse material. A qualidade do tratamento dispensado pela gerência aos trabalhadores influencia fortemente o seu desempenho. O chamado efeito Hawthorne, no entanto, não funciona em todos os casos. Então, conclusão, a questão da qualidade do tratamento que o superior dá ao subordinado, não é isso? Sem aquela questão do chicote na mão o tempo todo, que eu sempre falo que chicote na mão é incompetência, não é isso mesmo? Mas essa qualidade do relacionamento, ela influencia no desempenho, foi o que ocorreu, não é isso mesmo? Apesar de que outros estudos mais para frente, isso ficou chamado como efeito Hawthorne, né? O de privilegiar os grupos, a relação entre eles e a relação entre o subordinado e o superior hierárquico. Ficou conhecido e é conhecido até hoje, não é isso? Digamos, 70, 90 anos depois, né? Ainda é conhecido como efeito Hawthorne. Eles falam também que isso não funciona sempre, tá certo? Não funciona em toda a circunstância, mas está aí uma conclusão importante. A outra, o sistema social, porque a empresa é um sistema social, não é isso? Formado pelos grupos, determina o resultado do indivíduo, que pode ser mais leal ao grupo do que à própria organização. Então é preciso prestar atenção nos grupos. O indivíduo ele tende a ser mais leal ao grupo do que à própria organização. Não é isso? E a gente precisa, como administrador, vocês, eu, que sou profissional, né? Mas que aprendo até hoje, vocês vão notar que por pessoas dando depoimento, né, pessoas que têm mais rodada, como eu, por exemplo, que já trabalhei, já vim do mercado, fui para a academia, às vezes ainda tem contato com o mercado, de que a gente vive aprendendo. É isso mesmo. Você vive se reposicionando, vive se reaprendendo. Nessa situação que nós estamos hoje, por exemplo, todo o mercado está reaprendendo. As pessoas estão reaprendendo a vida dentro de casa. Enquanto eu estou aqui gravando com vocês, eu tive que, por exemplo, fechar a porta do meu escritório, estou gravando na sala. Por quê? Porque a minha esposa, que é gerente de banco, está trabalhando lá dentro, no home office, como se estivesse dentro do banco, conversando com o cliente, discutindo, brigando com o chefe, enfim, aquelas coisas que sempre acontecem. Ao mesmo tempo, a minha menina menor de 9 anos está tendo aula online, não é isso? E em seguida, agora a aula online acabou, ela está fazendo as tarefas de casa, que também está tendo, tudo no escritório. Eu tive que fechar a porta para gravar para vocês. Ou seja, nós temos que reaprender. Porque depois que voltar, né, tudo acalma de novo, as maneiras de trabalhar vão ser completamente diferentes. Essas questões de home office vão ser cada vez mais incluídas, né, na vida das pessoas e tal. E precisamos aprender também a trabalhar de outra forma nas empresas. Estamos sempre aprendendo, não é isso? E esse estudo de Hawthorne nos traz essas lições, né? O grupo é importante. E hoje em dia não precisa estar um do lado do outro, né? Você com as redes sociais, com toda essa questão tecnológica, você está em grupo, agindo em grupo o tempo todo, mesmo sem estar um do lado do outro. A administração deve entender o comportamento dos grupos e fortalecer as relações entre eles, e não tratar os indivíduos de forma isolada. Ou seja, não adianta assim aquele rigor de Max Weber. Aquele rigor não existe, de não existir grupos informais. Nas empresas existem os grupos informais e o administrador tem que chegar nesses grupos, entender esses grupos, puxar esse pessoal para o seu lado, não é?
O gerente não deve ser um controlador, mas um intermediário entre a administração e os grupos de trabalho. Gente, presta bem atenção, isso é cobrado inclusive nas minhas avaliações. Né? Eu mudo de nome se isso não aparecer numa avaliação. O gerente não deve ser um controlador, mas um intermediário entre a administração e os grupos de trabalho. Porque normalmente a gente tem um gerente controlador, na maioria das vezes. Não faz mais do que isso. Vigiar as pessoas, entregar as pessoas para os seus superiores, né? Tentar punir e não formar. Não forma. Para você formar, você tem que chegar no seu subordinado sem que ele assuste. Não é isso? Você não pode ser uma presença incômoda. Não é isso mesmo? Eu passei, igual eu falei para você, eu vim do mercado para a academia, né? Passei por várias situações assim, de superiores que eu não tinha vontade de conversar com o sujeito. Eu procurava resolver minhas coisas sem ter que conversar com ele. E quando ele me ligava, me telefonava, vinha falar comigo, eu não sentia bem. Que engraçado, né? E outros não. Outros que você tem plena confiança. Igual hoje, por exemplo, eu dou aula, eu sou professor. O ambiente de universidade ele é completamente diferente. Eu tenho, no mínimo, 4 chefes diretos, né? Eu trabalho em 2 instituições. Mas, gente, que bacana que é conversar com os meus superiores. Não é isso? Inclusive, eu tenho superior que foi meu aluno. Vocês conhecem bem o Tiago. O Tiago foi meu aluno. Hoje ele é meu chefe, meu coordenador. Estava falando com ele agora há pouco. Mas tranquilo, né? Essa situação não pode, eu não tenho nenhum problema de falar com o Helder, não é isso? Isso é que tem que acontecer. O gerente não pode ser um simples controlador, ele tem que fazer esse trabalho também, mas ele é um intermediário entre o grupo de trabalho e seus superiores, não é isso mesmo? O conceito de autoridade deve basear-se não na coerção, mas na cooperação e na coordenação. Então, isso também é muito importante, que é matéria também de avaliação, item de avaliação. O trabalho, o conceito de autoridade, não é aquele de coerção. Coerção é você pressionar, às vezes até chantagear. Assédio moral, que você já deve ter ouvido falar. Isso é coerção. Muita gente não entende essa palavra, coerção. Isso tem que ser abolido, não é isso? A questão é cooperação e coordenação. Você tem que fazer as pessoas se cooperarem entre si, com a empresa, com você mesmo, e coordenar tudo isso. Esse é o grande papel do administrador. Vamos ficar por aqui agora. Espero que vocês tenham um bom descanso. Semana que vem a gente se vê novamente. Bye, bye.